Olá, pessoal, tudo bem? Sim, Meu nome é Isis. meu nome é Esther. Isso, e hoje eu tô aqui com a minha amiga Esther. Ela vai me ajudar, porque a gente tá gravando esse vídeo de uma forma assim tranquila, né, despretensiosa. Como vocês sabem, eu sou estudante de TI e estou aprendendo o conceito de programação orientada a objetos, então, como uma forma de fixar o conteúdo e também disponibilizar para vocês alguma coisa que eu possa contribuir. Eu estou gravando esse vídeo, não tenho a menor intenção de fechar o assunto, de esgotar o assunto, é só para a gente conversar mesmo com essa pessoinha aqui, pequenininha, maravilhosa, que já está aprendendo o que é programação orientada a objetos, não é, Esther? Então vamos lá. Então, Esther, vamos falar sobre o que é uma classe? O que nós temos em programação orientada a objetos? Segunda-feira. Segunda-feira. Nós temos várias coisas na programação orientada a objetos, né? E esse é um paradigma muito interessante, porque ele traz um olhar considerando que tudo é um objeto. Então, para o programador, depois que a gente adquire, aprende esse conteúdo, fica realmente muito mais fácil compreender e traduzir a realidade, né, o mundo externo para a programação. Porque tudo que a gente tiver ali no mundo exterior, a gente vai conseguir traduzir como um objeto, né, Esther? Então, o que a gente vai falar aqui de um exemplo? Os três principais coisas, as três principais coisas que nós temos na programação orientada a objetos, né, Esther? É, classe, fala, classe. Ai, chega aqui pertinho da mamãe pra você aparecer. Classe, atributo e método. Eu trouxe aqui como exemplo de classe o, um, um carro, uma foto de um carro, que é o Ford T. Eu trouxe esses exemplos porque o conceito de classe é como se ela fosse um molde, né? Que a gente pode aplicar a várias outras instâncias. Então, se a gente fosse considerar uma classe somente como um molde, vamos imaginar lá o Ford, há muitos anos atrás, com o molde do carrinho dele, o Ford T, e ele conseguiu replicar isso para uma produção em massa, várias instâncias. Então imagina ele lá querendo fabricar milhares de carros. Então ele tinha um molde e ele pôde replicar todas as características para sua produção. Então pode ser sim esse Ford T, entre aspas. Peraí, Esther. Pode ser usado para esse exemplo. Só que eu queria chamar a atenção para um detalhe. Ô, Esther, para um detalhe. Qual que é o detalhe, Esther? Sabe qual que é o detalhe? O Ford T tinha uma coisa que era assim: você poderia excluir, ó, escolher qualquer cor, desde que fosse preta. Ou seja, o molde, a classe do Ford, nesse primeiro momento, não tinha opção de que o usuário escolhesse outras coisas. Tinha que ser exatamente daquele modelo, assim, daquela cor, daquele tudo. Era um molde, vamos dizer, absoluto, não exemplificativo. No nosso caso aqui, não. Nós temos uma classe, que é um molde para várias instâncias, que a gente vai explicar depois. E essa classe contém vários atributos, que são as características, no nosso caso, vamos imaginar, do nosso objeto carro. Hoje, nós não precisamos escolher qualquer cor desde que seja preto. Nosso carro, nosso modelo de exemplo, pode ter várias cores. Ele pode ter vários atributos. E cada instância pode ter a sua, né? Ele pode ter como atributos, a gente tem aqui o exemplo de cores, mas se fosse uma classe pessoa, um nome. Se fosse uma classe brinquedo, ele poderia ter, deixa eu ver, cor também, né? Número de rodas, tá bem? E agora falando um pouquinho sobre os métodos. Método, Esther. O que um carro faz?
que o carro faz? Faz vrum, vrum, vrum. Ele faz um barulho, ele acelera, ele calcula a velocidade, abre a porta, fecha a porta, não é verdade? Então, o atributo são as características e o método é aquilo que é o nosso objeto, que a nossa classe faz. Se fosse no caso de um brinquedo, se fosse um brinquedo daquelas bonequinhas de bebezinho, o que aquela bonequinha faz? Ela podia chorar, ela podia falar mamãe, papai, não é, Fé? Então, ela poderia ter, se fosse um carrinho, não, carrinho não, dá um outro exemplo de brinquedo. Ah, esse brinquedinho, a girafinha. Olha, vamos brincar. Essa aqui é uma classe brinquedo, que tem como atributos cores, vermelho, fala mais uma cor, laranja, verde, isso. E o que essa girafinha faz? Qual que é o método dela? Ela faz um barulhinho, entendeu? Tipo um chocalho. Aí, instanciamos. Qual que é o nome dela? A girafinha sai. Girafinha. O nome dela é Girafinha, que a gente quis dar. A gente não é muito criativo para nome, né? Mas essa aqui é uma instância da classe brinquedo e possui os seus atributos próprios e os seus métodos próprios.